tarde, galerinha do oitavo. Vamos começar a nossa aula de matemática 2. Então, voltando a revisar a classificação dos triângulos, porque a atividade da página 88 é só sobre os triângulos, é só sobre ângulo dos triângulos. Então, gente, é de fundamental importância que vocês conheçam e não esqueçam a classificação dos triângulos. Os triângulos têm duas classificações. A primeira é quanto aos lados. Quanto aos lados, você vai olhar para os lados. Ó, três lados iguais. Ele é chamado de triângulo equilátero. Olha, gente, veja bem. Se aqui tem um risquinho nesse lado e aqui um, esse risquinho aqui, ó, um aqui, está me dizendo que os lados têm medidas iguais. Se o triângulo tem os três lados com medidas iguais, ele é chamado de triângulo equilátero. Se tem três lados iguais, é claro que vai ter três ângulos também iguais. Se todo triângulo tem três ângulos e a soma dos três ângulos é 180, se os lados são iguais, ângulos iguais, portanto, três ângulos de 60 graus. Equilátero, três lados iguais, três ângulos iguais. O próximo triângulo é um triângulo isósceles. Sempre o triângulo isósceles, gente, esse lado aqui da horizontal é chamado de base. Sempre, sempre. E esse risquinho bem aqui, um aqui e um aqui, está me dizendo que esses dois lados têm medidas iguais. Isósceles, dois lados iguais e um diferente. No caso, aparece assim, ó. Aqui é um risco, então esses dois são iguais e esse é diferente. Então, sempre o lado horizontal é a base e os dois lados aqui são os lados iguais. Portanto, se tem dois lados iguais, os dois ângulos da base também são iguais. Esses detalhes você tem que saber para resolver uma questão com os triângulos. Ó, dois lados iguais, que é um triângulo isósceles, dois ângulos iguais. Os dois ângulos da base têm medidas iguais. Portanto, isósceles, dois lados iguais e dois ângulos iguais. No caso, os dois ângulos da base têm medidas iguais. E somando os três, tem que fechar os 180 graus. E o terceiro triângulo é chamado de triângulo escaleno. Por que escaleno? Tem os três lados com medidas diferentes. Pode ver, ó. Um risquinho aqui, 2, 3. Então, ó, 1, 2, 3, três lados com medidas diferentes. Portanto, também ele tem três ângulos com medidas diferentes, mas a soma dos três ângulos continua sendo 180 graus. Então, quando a gente vai ver essas questões aí do livro na página 88, ele já diz, é um triângulo isósceles, já está dizendo, é um triângulo escaleno. Então, quando ele te diz que tipo de triângulo, já é uma informação que vai te permitir a encontrar a resolução da questão. E a classificação quanto aos ângulos, você vai olhar para os ângulos. Todo triângulo que tem um ângulo reto, ele é chamado de triângulo retângulo. Retângulo, ó, vem de reto. Então, se eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, esse triângulo é um triângulo retângulo. É a classificação quanto aos ângulos. Você vai olhar para os ângulos. Então, tem um ângulo reto, é retângulo. Se tem todos os ângulos menores do que 90, ó, um ângulo reto é de 90 graus. Se eu tenho todos os ângulos menores do que 90, ele é um triângulo acutângulo. E se eu tenho um ângulo maior do que 90, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Então, gente, é assim, ó, a classificação é fundamental, porque nas questões ele já diz qual é o tipo de triângulo. Você sabendo o tipo de triângulo, você já sabe como é que são os lados, como é que são os ângulos. Então, esses detalhes te fornecem dados para que você possa encontrar a solução das questões. Ou seja, encontrar o valor do ângulo que está faltando. Esses dados são fundamentais, ok? Então, tenham todos vocês uma boa tarde e a tarefa é na página 88, ok?